Eu vou tentar explicar rapidão aqui o projeto que eu desenvolvi com modelos de machine learning para prever custos de plano de saúde, ali com base em dados de beneficiários. Para esse projeto eu usei duas bases, uma simulada que eu gerei com código, ele basicamente gera os dados de forma randômica, e uma base que eu baixei lá no Kaggle, que é uma base de dados de plano de saúde internacional. A ideia de criar as duas bases foi apenas para fins de comparação e didáticos, tá? Inclusive, se for necessário, dá para gerar a análise das duas bases, só mesmo para entender qual o comportamento ali dos modelos nos dois cenários. Para isso, basta configurar a language aqui, a gente vai usar a base internacional, mas se quiser gerar da brasileira também é só botar PT, eu acho que não vai dar tempo de explicar aqui. Configurei algumas informações aqui para facilitar o código mais abaixo e usei o Pandas para poder fazer essa análise estatística inicial. A ideia aqui é a gente entender como que os dados estão estruturados, entender alguns padrões aqui de valores cobrados de acordo com cada característica. Verifico se tem valores nulos ou não nos dados de cada coluna. Também verifico quais são os valores únicos para sexo, fumante e região, para entender se tem algum valor ali que está fora do padrão. E criei algumas distribuições, né, por região, sexo, fumante e alguns relacionamentos aqui entre sexo, fumante, sexo, região, idade e região. Aqui eu consigo imprimir já os dados meio que tabelados, mas para facilitar o entendimento, eu também criei alguns gráficos aqui para a gente ter uma análise prévia aqui dos encargos que são cobrados de acordo com cada característica. Vou colocar para rodar o código aqui, para ele já gerar todas as informações e a gente faz a análise ali inicial dos gráficos, depois a gente segue. Quando eu coloco o código para rodar, ele já gera aqui as imagens gráficas de cada etapa ali do código. Inicialmente, para as previsões que eu comentei aqui, para as distribuições, ele já mostra aqui encargos por fumante. O que fuma paga mais caro do que o que não fuma. Por região Southeast é mais cara que as outras, mas Southwest e Northwest têm encargos semelhantes. Por sexo, mulheres pagam menos que homens, então a gente já tem uma análise prévia ali dos encargos que são cobrados. A gente sempre tem que fazer essa análise para entender o que é que a gente vai analisar, o que é que a gente vai colocar o modelo para analisar. Uma vez que a gente fez essa análise prévia ali dos dados, a gente consegue agora trabalhar em cima do modelo, tá? Daí o que acontece? Antes de colocar o modelo para trabalhar, eu fiz um processamento dos dados, dei uma padronização nos valores para fumante, sexo e idade. Então, tanto fumante quanto sexo eu coloquei para dar um capitalize, para deixar a primeira letra maiúscula. E para a idade, eu quero garantir que os valores preenchidos ali sejam números. Então, eu converto qualquer caractere ali em número. Removo aqui os valores nulos e também coloquei alguns critérios. Por exemplo, para sexo, nesse caso específico, eu estou levando em consideração apenas masculino e feminino. Qualquer valor diferente de masculino e feminino ele ignora. Mesma coisa fumante, yes ou não. Então, qualquer valor diferente de sim ou não, yes ou não, ele vai ignorar. E para a idade, eu coloquei um range entre 0 e 130 anos, para garantir que o valor preenchido ali tá pelo menos dentro do que a gente entende como idades aceitáveis. E IMC também, a gente tem um padrão ali que deve ser considerado para o IMC, eu coloquei a regrinha. Isso aqui eu confesso que eu nem sabia, dei uma pesquisada na internet porque eu falei, pô, será que tem alguma coisa que precisa validar de IMC? Aí vi que é esse padrão aí. Daí o que acontece? Aqui eu já vou fazer a conversão das variáveis categóricas em formatos numéricos adequados para modelagem. Aqui eu utilizei, no caso, o One-Hot Encode, né? Ele tem aquela técnica que transforma essas variáveis categóricas em um formato que pode ser usado ali pelo modelo de Machine Learning. Aqui eu divido os dados em conjunto de treino e de teste, no caso 80% para treino e 20% para teste, e eu treinei 3 modelos diferentes: o de regressão linear, o de árvore de decisão e o Random Forest.
Claro, a depender de cada cenário, a gente pode só usar o linear, pode só usar o de árvore de decisão ou pode só usar o Random Forest. Eu escolhi aqui primeiro o linear, que é o mais simples, né? Mas ele já tem uma boa linha de base. O de árvore de decisão eu coloquei porque ele já é um modelo um pouco mais flexível. E o Random Forest eu coloquei porque ele geralmente tem uma melhor capacidade de generalização. Então, se você estiver analisando dados mais complexos, já dá para levar em consideração também usar um modelo um pouco mais adequado para cada cenário. E aí, para métricas, eu usei o MSE, que é o erro quadrático médio, usei o MAI, que eu chamo de mãe, que é o mean absolute erro, e usei o R2, né, que é o coeficiente de determinação. Aqui, quanto mais próximo de 1, melhor. Aqui ele vai dar o nosso erro absoluto médio, que é quanto o modelo erra em cada previsão. E o erro quadrático médio, ele quanto menor, melhor. Daí, como eu já rodei o código, ele já entregou para mim aqui os resultados de cada modelo. Então, aqui de regressão linear, ele diz que o erro quadrático médio é de 33,596,915 ponto blá blá blá. O de árvore de decisão também tem um valor, o de random forest também. Só que aqui, ó, no mean absolute erro, a gente consegue ter uma noção mais fácil de interpretar. Por exemplo, o erro absoluto médio do de regressão linear é de 4.181 dólares. O de árvore de decisão é de 3.187 dólares. E o Random Forest é de 2.575 dólares. Com isso, a gente já consegue perceber que o Random Forest foi o melhor modelo de previsão para esse cenário. Só que acontece, quando a gente começa a trabalhar com machine learning, inteligência artificial no geral, a gente aprende que nem sempre a gente deve confiar no resultado que os modelos entregaram para a gente. Então, para isso, a gente acaba usando algumas técnicas para garantir que o resultado ali está dentro do esperado. No meu caso, eu usei aqui um teste de validação cruzada, né? Que ele faz uma comparação entre os modelos para garantir a robustez dos resultados. Daí, eu utilizei 5 divisões, né? Com Keyfold. Aí, eu calculei aqui a média, né? E o desvio padrão do R2 em cada modelo. E imprimi esses valores. Daí o que acontece? Além disso, eu criei mais uma tabelinha aqui só para a gente conseguir fazer uma interpretação melhor. Aí o que é que ele está me dizendo aqui nessa tabela? Que o de regressão linear, o R2, que é o coeficiente de determinação, foi de 0,78. Isso o modelo entregou. Mas na avaliação cruzada, ele diz que é de 0,74. A árvore de decisão, 0,72. Na cruzada, 0,70. E o Random Forest 0,86 e na cruzada foi 0,83. Apesar disso, a gente consegue entender que os modelos foram até eficientes, porque o desvio padrão foi bem baixinho. Para a gente conseguir visualizar isso ainda melhor, eu gerei um gráfico aqui. Ixi, ficou em branco. Mas é porque eu acho que eu deixei os valores ali, as limitações fixas aqui, ó, e provavelmente esses valores aqui não estão dentro desse range de 0,95 e 1,01. Daí ele não consegue gerar o gráfico, né? Eu vou tirar a limitação, mas a gente consegue deixar isso aqui mais dinâmico. Vou rodar novamente aqui só pra gente gerar os gráficos certinhos. Aí agora ele imprimiu. Então aqui com a imagem fica mais fácil de visualizar. Aqui, ó. O modelo ele teve uma previsão bem próxima da validação cruzada que a gente fez. Então, todos os modelos trabalharam bem, mas para o cenário que a gente está trabalhando aqui, o Random Forest foi mais eficiente, porque ele teve um coeficiente de determinação de 0,86. Então, a gente pode considerar usar ele ao invés de usar o de regressão e o de árvore de decisão.
Mas eu acho que é isso, espero ter explicado e atingido ali os objetivos e até a próxima.